Olá a todos, chegamos ao quarto domingo do Advento, no qual a liturgia nos propõe, nesse ano B, a leitura do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38. É a Anunciação. Mas é muito bom nós colocarmos o contexto geral, né? A Anunciação do anjo a Nossa Senhora não é um evento isolado. São Lucas, ele coloca antes desse texto uma outra anunciação, no qual o mesmo anjo Gabriel aparece para outro personagem, né? E o paralelo é Maria está em Nazaré, uma cidadezinha muito pequena, insignificante dentro da província da Galileia, que é insignificante dentro da província de Israel, que é insignificante dentro da província da Síria, que é insignificante dentro do Império Romano, né? Mas no segundo caso, né, ou melhor, no primeiro caso, a primeira anunciação, a anunciação prévia, o anjo aparece para um personagem importante, um sacerdote do templo em Jerusalém, ou seja, alguém que está na linha direta de sucessão messiânica e dentro das promessas de Israel, está dentro da hierarquia espiritual, na hierarquia religiosa de Israel. Essa anunciação era uma anunciação para dizer a Zacarias, que era estéril, não sabemos se ele ou a sua esposa, mas ambos eles não podiam ter filhos. Era uma anunciação para dizer que eles iam ter um filho, ainda que estavam com idade avançada. E esse filho ia ser João Batista, o precursor. E logo depois daquele texto, né, vem esse outro texto, dessa segunda anunciação, no qual o anjo Gabriel vem dizer a Maria que ela vai ser mãe. Então, esses dois textos estão muito interligados. Vamos deixar agora um tempo para que vocês leiam o Evangelho, depois vamos fazer alguns comentários. Boa leitura. Muito bem, agora vamos entrar de cabeça no texto. Nós queremos conhecer um pouco mais o significado desse texto maravilhoso. Infelizmente não podemos ver todos os significados, então vamos nos focar talvez nos mais importantes, né? Então a primeira pergunta é: por que o anjo chama Maria cheia de graça? E o que isso significa? Parece uma expressão normal, né? Como a gente diz, uma pessoa que ela é uma pessoa com muitas qualidades, né? Cheia de graça. Não? Será que é isso? Muito, muito mais do que isso, né? O anjo se aproxima de Maria e diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essas expressões, elas são complementares. Cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça, em grego, keharitomene, aquela que é a cheia da graça de Deus. Então a pergunta é: o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a própria presença de Deus dentro da pessoa. A graça de Deus é uma presença de Deus. Não é uma coisa externa que se é acrescentado, como quem recebe a luz do sol ou um alimento. São coisas externas que nos são acrescentadas. Deus se dá a si mesmo. O melhor presente que Deus pode dar para uma pessoa é a sua própria presença. É Ele em pessoa. Então, quando o anjo diz para Maria: salve, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, ele está dizendo: o Senhor está contigo, mas não é uma presença de companhia. Ele está dentro de você. Maria, você é o primeiro ser humano que está cheio da graça de Deus.
Olha que coisa mais extraordinária. Aquilo que Deus veio realizar em nós, se encarnando para poder morrer e ressuscitar, Ele já o adiantou em Maria. É isso mesmo. Nenhum ser humano jamais teve o privilégio de estar cheio da graça de Deus. Porque isso é a divinização. É a transformação de uma mera criatura em filho, filha de Deus. E isso Deus ainda não tinha feito. Adão e Eva, eles foram proibidos de comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque se eles comessem, eles iam morrer. E o demônio falou para eles, não, vocês não vão morrer, vocês vão ser como deuses. Eles queriam ser como Deus. E Deus realmente queria dar esse privilégio para o ser humano, mas não por usurpação, como fizeram Adão e Eva. Era um presente que Deus queria dar depois. Eles não sabiam, ninguém sabia que Deus queria dar esse presente. Pois Deus se encarnando, Ele quis não só nos tirar os pecados, mas encher a nossa alma da sua presença através do batismo. E depois do desenvolvimento dos dons sobrenaturais que vem junto com o batismo. Isso é a divinização. Então, uma pessoa, quando ela está completamente cheia de Deus, ela é a cheia de graça, a Keharitomene, que só Maria era. Então, o anjo, quando chegou para ela e disse, alegra-te, cheia de graça, ele está dizendo, Maria, você é uma privilegiada desde o seio materno. Você está plena com todos os dons de Deus desde o seu nascimento. Aquelas graças que Jesus ia conseguir através da sua paixão, morte e ressurreição, ele já entregou a você. Você já tem, você já é a cheia de graça. Que privilégio tão grande Maria recebeu, de ser a cheia de graça. Ela não sabia disso. Ela começou a saber nesse momento. E aí, segundo a descrição do anjo, vamos para a segunda pergunta, né? Quem é o filho que vai nascer de Maria? Todos nós diríamos, é o Filho de Deus. Não, mas será que é isso que o anjo está dizendo aqui no texto? Vamos ler. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Então vamos ver quais são as características. Primeiro, tu lhe porás o nome de Jesus. O que significa esse nome? Jesus significa Deus salva. Deus salva. Então, esse nome estava indicando qual era a sua missão. Ele ia ser um salvador. Deus vai salvar através dele. Salvar do quê? Salvar de uma tragédia, né? Israel tinha sido salvo de muitas tragédias através de grandes reis, grandes profetas. Mas era isso que Jesus vinha fazer? Nos salvar de uma tragédia humana? Uma tragédia política? Vamos seguir um pouco mais. Primeiro conceito, Deus salva. Então, ele ia ser um salvador. Depois o anjo disse, ele será grande. Então, vai ser um personagem importante. Será chamado Filho do Altíssimo. Então aqui já está claro. Ele é o Filho de Deus. Não. Todos os patriarcas e profetas eram chamados como filhos do Altíssimo. Mas em sentido lato, né? Em sentido lato, quer dizer, eles têm uma prerrogativa de Deus, têm a graça de Deus em si, não em plenitude, como tem a Virgem Maria, não infusa, né? Como temos todos os batizados, mas Deus já estava presente neles, porque através deles Deus falava, né? E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi.
vai ser um sucessor de Davi. Davi foi o maior rei de Israel. E foi a última dinastia de Israel, até que Israel foi destruído. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e mandou prender o rei, aí se cortou a dinastia, já não se sabia mais quem era o descendente de Davi e já não era quem estava reinando. Mas havia a promessa de que um descendente de Davi voltaria para reinar. A promessa de que o cetro jamais se afastaria dentre os joelhos de Judá. Então, ele seria rei. Então, um salvador, um personagem importante, filho do Altíssimo, seria muito querido por Deus, teria uma assessoria direta de Deus e seria um descendente de Davi. Ele reinará para sempre. Aqui já começa a complicar, né? Como que alguém pode reinar para sempre? Todos nós morremos, né? Então, ele não pode reinar para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aqui, então, o anjo já se está refazendo as profecias de Daniel, do profeta Daniel, que falava daquele que viria com grande poder e glória sobre as nuvens e que receberia do Altíssimo o poder. Então, esse personagem que era um salvador, que seria grande, que seria descendente de Davi, reinaria para sempre, o seu reino não teria fim. E Maria não se deixou abalar, né? Com todas essas promessas, né? E ela faz uma pergunta que eu vou responder só na pergunta 3, né? Ainda não vamos falar sobre isso, mas vamos continuar com o que o anjo continua dizendo para ela depois. Depois de dizer como será a concepção, disse: o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aqui sim. Então o anjo completa. Então ficou claro que, segundo a descrição do anjo, esse era, primeiro, o Messias. O Messias, a palavra Messias ou a palavra Cristo significa o mesmo ungido, aquele que era o que foi anunciado por todas as profecias do Antigo Testamento. Esse era o filho de Maria. Aquele profeta muito especial que vinha cumprir uma missão muito especial que não se sabia direito qual era, porque o Antigo Testamento ainda não diz exatamente qual era a sua missão. O anjo começa a explicar melhor. Ele vai ser Jesus, Deus salva. Ele vai ser um salvador, vai ser rei. E aqui ele explica, esse rei, salvador, profeta, Messias que virá, não é um ser humano qualquer. É o próprio Filho de Deus. Deus tem um filho. Deus tem um filho. No Antigo Testamento não se sabia disso. No Antigo Testamento Deus é o único. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6. Então não se podia pensar em outro Deus. E realmente não era outro Deus. É um Deus em duas pessoas. Na verdade, 3. Porque o Espírito Santo também é Deus. Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade se estava encarnando no seio de Maria. Ele é o Filho de Deus. E agora podemos então passar para a terceira pergunta. O que significa a dúvida de Maria sobre como se daria essa gravidez? Porque num dado momento, quando o anjo explica a primeira parte de como seria esse personagem que nasceria de Maria, então ela disse: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Essa frase de Maria não é uma objeção, é uma dúvida de como se vai dar. Ela já era a esposa do Espírito Santo, ela já estava apaixonada por Deus. Não sabemos desde quando Maria já tinha uma relação de uma grandíssima intimidade com o Senhor. Uma intimidade esponsal, que é difícil imaginar. Nós, na nossa vida espiritual,
chegamos a um certo grau de intimidade com Deus. E essa intimidade só se torna uma intimidade esponsal se Deus nos leva às etapas místicas da vida espiritual. Ou seja, os arrobamentos místicos, né? As experiências místicas, os êxtases. Coisas que não são muito fáceis de ocorrer na vida espiritual normal. Então, a maioria de nós talvez não consegue imaginar o tipo de intimidade que Maria tinha com Deus Nosso Senhor. A intimidade esponsal, a intimidade que esposo e esposa têm nessa terra entre si, um casal, né? Que Maria tinha com Deus, com o Espírito Santo, que era o seu divino esposo. Então, quando o anjo aparece para ela dizendo que ela vai ser mãe, ela já estava casada. Não com São José. Ela estava prometida em casamento a São José, era noiva. Mas ela já estava casada com o Espírito Santo no seu coração. Ela já tinha feito essa experiência de intimidade, de arrobamento místico. Ela já tinha sido arrebatada. O seu coração já era completamente de Deus. Repito, não é fácil para nós imaginarmos o que isso significa. Na verdade, é impossível nós imaginarmos, a não ser que Deus mesmo já tenha feito essa experiência conosco, nos arrebatado para junto de si, para que nós pudéssemos perceber quem é Ele e Ele nos dizer que Ele nos quer como seu esposo, como sua esposa, e Ele nos conquistar o coração, nos levar através do namoro, o noivado e o matrimônio espiritual. Pois é, tendo feito todas essas experiências, quando o anjo aparece para Maria e ele faz essa proposta, ela queria entender isso, porque ela não estava disposta a ter relações com homem nenhum, já que ela era a esposa do Espírito Santo e ela ia permanecer virgem para sempre. Esse era o seu desejo, o seu voto, por convite de Deus. Então, essa pergunta que Maria faz, né, que nós vemos aqui, a dúvida de como se daria essa gravidez, ou nas suas palavras, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Conhecer, o verbo conhecer na linguagem bíblica é ter relações sexuais. É um conhecimento já de intimidade sexual. Então, se eu não conheço homem algum, quer dizer, se eu não tenho relações e não tenho intenção de ter, nem sequer com meu futuro esposo, São José. José, né? No caso. Essa era a pergunta de Maria. Então, o anjo magistralmente lhe responde: o Espírito virá sobre ti. Minha querida Maria, é o teu esposo divino que vai te fecundar. É ele, o Espírito Santo. Ou seja, o teu filho é fruto da intervenção direta de Deus em você. Então, não se preocupe. Ele é o Filho de Deus e o teu esposo é o Espírito Santo. Eu não estou te anunciando nada diferente do que Deus já tinha pensado para você e que em parte já tinha te revelado. Que essa anunciação nos prepare para o nascimento de nosso Senhor, sabendo quem Ele é, valorizando muito a sua chegada aqui nessa terra, preparando-nos para o dia que nós possamos nos encontrar com Ele na eternidade. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!